aí, galerinha show da Hotmart, vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Vandinha Lopes na Hotmart. Vocês que são membros exclusivíssimos sempre têm o melhor conteúdo da internet. É verdade. É isso. É verdade, estamos aqui. Eu esqueci, eu ia falar um negócio, você tava com tudo aqui na cabeça para falar, mas eu já esqueci. Mas Excelente. Também não era tão importante, Não, né? mas nunca é, né? Quando Não é. tenho A única pauta. pessoa importante aqui é a Wanda Lopes, Exato. que tem informações quentíssimas do lado espiritual, que ela vai trazer pra gente aqui, certo, Vandinha? Certo? Gostou do Nescau? Não, uma delícia. É aquela criança que eu tava mais com curiosidade com a máquina. Sim. Mas bom, né? Uma Funciona, delícia, né? uma delícia. E ali dá pra regular a quantidade de água. Então, você quer um Nescau mais concentrado, um Nescau mais aguado? Ah, Você dá ali. nossa, E o perfeito. Juliano que trouxe o leite ninho, porque você sabe como ele é Esquentou a gordo. alma agora, tá bem Gosto, ele quentinho. gosta. É de água, né, o Nescau. Então, ele bota um leite ninho pra dar uma engrossada, pra parecer leite. como uma delícia. O- Leitinho também é tudo de bom, né? Ah, eu como em casa puro. não falta. Aham. Faz aquela papinha. Exato. Delícia. Vandinha, você agora polêmica, hein? Polêmica aí pra começar. Você gosta mais de Toddy ou Nescau, Vandinha? Nescau. Isso. Eu Ela não Mas é gosto de Nescau? Toddy. O Toddy, não gosto do Jura? Toddy. doce, né? É, eu gosto só do Nescau. O Toddy, ele faz aquelas bolotas de chocolate maravilhosas, Vandinha. Você gosta do... Eu gosto, mas eu sou time do Toddy. Eu A gente adoro discorda Nescau. nessa. Toddy eu não gosto. Eu parei de beber leite de vaca. Eu bebi hoje. E Mas leite fazia tempo ninho. que eu não bebia. Leitinho é tudo de bom. Por que você parou de beber leite de vaca, Daniel? Você tá agora amando as Porque- vaquinhas? Não, porque leite puro é ruim. Daniel E aí, Mel? Nescau e Toddy é muito doce. Faz mal, né? Faz mal. Aí eu cortei Toddy, Nescau e refrigerantes. E Tá Toddy e certo. Nescau eu tomava que nem um retardado. Eu era um litro de leite por dia na minha Nossa, eu casa. adoro Nescau. Lembro de muitas histórias boas Ah, com Toddy verdade. na sua casa, viu? Da sua adolescência. É. O que ele aprontava com Olha, Toddy? cada coisa que nem Deus acredita, Ah. viu? Olha, a Vindo gente, dele, dia, né? Um dia a gente vai contar lá aliás, aqui na live Planet Talks. do Planet Talks, vamos contar essa história que envolve Toddy, Pão de queijo. pão de queijo, a babá do Daniel. Babá não, porra. A moça que trabalhava lá. Babá do Daniel que já não precisava mais de babar. Eu E ela tinha já descobriu 14 naquele dia. anos, Descobriu é. naquele dia ele que não cresceu. precisava mais. Isso. Mas antes, Juliana, eu queria muito te pedir agora ao vivo pra você me mandar o link, porque eu não consigo Até assistir o meu agora. programa. Você deve ter Te comido pedi até dizer duas chega vezes e deu uma pelo- diarreia. pelo- O quê? Pão de queijo com lanche? Nescau. Ih, É. Vandinha. Putz, pior que isso. Antes fosse, viu? Muito pior, Wanda viu, Lopes? Vandinha? Se fosse Wanda diarreia... Lopes, eu sou um enxugueirinho. Agora eu tô curiosa. O que deu? Ah, vamos contar no outro vamos dizer programa. que ela me pegou no momento íntimo. De mim comigo mesmo. Então, fica aí pra imaginação do povo brasileiro. Ai, ai, ai. Olha, Nós vamos falar no Planet Talks, no próximo Planet isso Talks aí, vai fica ser. atento aí que a Vandinha vai ter que assinar agora também. Histórias de Nossa Senhora da adolescência. Guia. Juliano, vamos pro primeiro perfil Ótima da noite história. da Hotmart. Aqui. O pessoal que tá conseguindo entrar, Chuli? Tem um pessoal que falou que não tá conseguindo assistir. Eu falei pra eles reiniciarem o aplicativo. Certo. Teve um pessoal que tá conseguindo, mas ainda assim falou que a plataforma tá difícil. Sei. Mas tá indo. Deixa eu ver. Juliano, me manda o link do YouTube, Juliano. Você Ah, me do mandou de YouTube. novo aqui, eu não tenho login aqui, Juliano. Eu quero me ver, nem eu consigo me ver, Juliano. Sim, fica difícil. Se os caras não estiverem conseguindo, você não consegue mandar o link pra eles direto? Consigo do YouTube. Ah, consigo. boa. Que aí vem pelo YouTube, né? Aí, se você compartilha o seu link do YouTube com outras pessoas, você não tá valorizando o seu a sua própria assinatura, né? Porque Eu aí... deixei avisado aqui. Essa live é privada, gente. E aqui o link do YouTube, se a gente descobrir que alguém tá compartilhando, é sujeito a banimento. A gente sabe quantas pessoas assinam, né? Então fica mais fácil. Ô, Juliano, dito isso, a gente pode ir pro primeiro perfil da noite. Wanda Lopes Vamos. está a postos aqui. Vamos E começar ela por tá quem, louca pra voltar pra Mogi. Então vamos Não, começar. pior que não. Você vê que não. É mesmo? Não, Porque tá acontecendo coisa ruim lá em Mogi? não, Deus me livre guarde. Quem tá te esperando em Mogi? Meus filhos, minhas filhas. Por Tá isso de que você não saco quer cheio, voltar? né, Vandinha? Aquela criançada, tudo... Não, quando elas me bagunçado. esperam, não é boa coisa. É? E elas estão me esperando. Elas estão? Então Você não é sabe boa o que é? Quando espera é porque é pra pedir alguma coisa. Você sabe o que é, não? Sei. O que é iPhone? Já ganharam. Já ganharam? Se não é iPhone, é carro, minha filha. Não. Quando espera, a gente até assusta, Vem né? até pipi. Não é assim que é filho, Vandinha? Humberto? Você Tá tem filho, você esperando. sabe, né? Com certeza pediu alguma coisa. Quando bater o portão, abre até o portão. Muita Nossa. generosidade. É, Aí você cafuné. pensa,
Você fala Micaela, que é o assim, cafuné. Que Carol, generosidade é essa? Não te eduquei pra isso? Né? Você fala pra elas, eu isso, falo, abraça. A Carol vem abraçando. Quando abraça. Sagitariano, quando te envolve, alguma coisa ela quer. Abraço na frente e facada nas costas, não é? Aquela alegria. Juliano, quando você quiser, viu, meu garoto? Então, qual vai ser o primeiro, gente? Vamos sim. começar com Tancredo Neves, Juliana. Tancredo Neves, que é mais das antigas aí. Ih, né? uma das antigas, morreu faz tempo, o pessoal se importa Ninguém menos, liga. né? Vamos Mas falar ele é a querido verdade. até hoje, hein? O pessoal tinha uma esperança nele. Tinha. Quer fazer a análise primeiro, depois eu conto a história, Vandinha? Ou ao A contrário? Vandinha sabe essa. Ah, Achei. põe ele aí. Olha aí. Essa fera aí, bicho. Espiritualmente, esse espírito ele tá muito, mas muito bem mesmo, porque independente da política, ele traçava o lado espiritual como ninguém, aonde a mediunidade muito grande, porém não trabalhada, mas sempre respeitava Deus e tinha uma fé religiosa muito grande aos santos católicos. E isso, após o desencarne, o levou a um equilíbrio espiritual muito grande. Nos primeiros meses, ele lamentava muito, essa alma lamentava muito, até mesmo pelos projetos, pelos caminhos não ter sido realizado da forma que ele tanto almejou. Teve muitas perseguições, traições e várias puxadas de tapete, aonde principalmente o desencarne traz conflitos emocionais, aonde uma semana antes do desencarne, era uma semana de um desgaste, de um nervosismo muito grande, que acabou levando, né, a transtornos e a turbulências espirituais, a perdas em todos os sentidos. É um espírito que viveu uma vida muito saudável, tanto na infância quanto também na adolescência. Hoje essa alma agradece por tudo, pela adolescência, pela vivência, pela família, e só lastima não ter cumprido o caminho como tanto queria. Então, hoje, o resumo da vida espiritual traz uma força muito aguçada de uma elevação de uma alma que cumpriu tudo. Só seriam os últimos detalhes mesmo que ele se questionou muito. Porém, hoje ele acaba também entendendo a razão de tudo isso. Então, uma alma que continua sendo serena e entendendo os fatos de uma forma muito clara. Espiritualmente, continua sendo uma alma maravilhosa. Ele teria sido um bom presidente? Você acredita que não ia ser? Não? Porque traz... hoje, você vê, espiritualmente, hoje ele está até mais conformado com toda essa situação, vivendo hoje do mundo espiritual para o mundo físico. Ali ele olha que ele não poderia ter feito muitas coisas mesmo. Mas no projeto da Terra, todo aqueles planos, as ideias, todos aqueles projetos, seria, assim, uma grande decepção. Por quê? Ele ia ser barrado o tempo inteiro. E ia ser pior ainda ele vivo do que do jeito que foi. Porque se ele tivesse na prática, né, na vivência da Terra, ele ia sofrer muito, muito mesmo. Porque todas aquelas ideias, aquele desejo de querer fazer com que tudo mudasse, ele não podia, não iria poder reconstruir os próprios passos e nem tampouco lidar com as próprias ferramentas. Isso, na prática, seria um desencarne em vida. Hoje, o desencarne em si, consigo visualizar tudo isso com clareza e vejo que não perdi nada, pois poderia ter sido pior. Então, lógico, todas aquelas ferramentas eram as melhores, mas na hora de colocar em prática, ele ia acabar infartando mesmo de tanta decepção e de enxergar que realmente estava ali envolvido com muitas serpentes. E serpente de asas e dentes, que era pior. Então, hoje, no plano espiritual, ele agradece muito por isso. Foi um porque ia livramento. ser, entre aspas, sim. Agora, a morte dele é uma morte cheia de mistério, né? Porque ele foi o primeiro presidente a ser eleito pós-ditadura. Inclusive, ele era um dos que levantava a bandeira das diretas já. Ele morreu um pouco tempo antes de assumir o cargo e, na época, falaram que foi diverticulite e depois descobriu-se que foi um tumor benigno que foi infectado. Mas tem um mistério porque na época, já não tinha assim, muito acesso, não tinha muita câmera, essas coisas, então ninguém sabia o que estava acontecendo dentro daquele hospital. Por ele estar vindo, né, depois de uma ditadura que ficou ali mais tempo do que deveria, fica esse mistério se alguma coisa aconteceu. E, obviamente, quem sucedeu ele foi José Sarney, que hoje sabemos aí Mas foi que um não tumor é... mesmo. Foi um tumor mesmo? Onde para ele teria cura, ou ele saberia que pelo menos ele ia colocar a mão na massa e começar a fazer alguns resultados. Eram grandes amigos, onde ele tinha pelo outro uma gratidão e uma crença muito grande, confiava muito no Sarney.
E, infelizmente, foi a doença que o levou. Aonde já estava bem avançado. Confiava no Sarney, né? Aqui traz amizade e império. Tinha uma confiança muito grande entre um e o outro. Tem o Sarney aí, né, Juliano? Vamos botar o Sarney aqui. Bota o bigode. Eu não acredito que seja uma pessoa muito do bem, não, viu, Vandinha? Não sei se pode dizer pelo lado espiritual aí. Porque coronelzinho, muita corrupção. Ah, o pessoal do Maranhão adora. Mas você acredita, bebezão, do nosso lado aqui, né? Do lado da espiritualidade. Ele era uma pessoa muito justa. Por mais que não aparenta, né, no físico ser essa pessoa, ele com ele mesmo e nas ideias que ele tinha, ele carregava essa justiça, esse merecimento. E se preocupava muito com o outro. O lado dessa corrupção é um inferno, né? Como se todos que entrassem ali acabam sendo contaminados, né? Porque o lado dele mesmo, o lado pessoal dele, ele traz a integridade, a força, a bondade, a doação e a preocupação com o outro. Então, se você conhecer ele no plano físico, você vai ver que é duas pessoas diferenciadas, onde ele traz o padrão do se preocupar com o outro, tanto que essa parceria entre os dois era essa, de sentir a dor do outro, e muito verdadeiro entre os dois. Então eles tinham essa ligação muito grande um com o outro e a facilidade de interagir entre eles. Ao entrar, houve a contaminação mesmo, porque ali é a lei dos 9, né? A prova dos 9, 880 ali. E aonde ele acabou pecando um pouco pela ganância. Mas o conteúdo maior sempre foi a preocupação com o outro. Se não fosse os detalhes negativos, né, que acabou ocorrendo, e com a parceria que ele acabou perdendo também o braço direito, os dois dariam, assim, uma evolução muito grande. Mas também, eu não vejo eles indo também muito longe. Porque de um jeito ou de outro, eles iam ser punidos o tempo inteiro. E sempre sendo pedrejado pelas próprias aldeias. Ali. A perseguição, o lado de ataque ia ser entre eles ali mesmo. Na própria aldeia, eles teriam as piores decepções, as traições. Vamos só para, aproveitando que a gente está falando dos dois, vamos falar do Aécio Neves, que recentemente saiu uma foto dele, assim como... Não, essa ele tá bem, eu quero a de agora. Ou é só Botox? Eu não sei. Quero que a Vandinha faça análise aqui espiritual. Que aí ele tá bem, né? Aí ele tava ali concorrendo com a Dilma, achou que ia ganhar. Inclusive, gosto muito do mecanismo da série do Padilha, que mostra um pouco dos bastidores do ator que faz o Aécio, que não é Aécio, tem um outro nome na série. Tá incrível, tá muito parecido. Conseguiu achar, Juliano, ele hoje em dia? Eu não sei se é ele aqui. É exatamente esse o ponto. Eu vou dar uma piscadinha pra cá pra ver se me confirma se é ele, Humberto. Não, pode pôr aí, não tem problema. Se não for, a gente fala que não é. Então vou já baixar a foto. Essa foto tá pequena, peraí. Ele é neto, né? Neto do Tancredo. Ele não me cheira bem. Isso que eu ia falar agora. Não cheira bem, Você vê o que você ia falar agora. Mas não tem a fidelidade que teve, né, o avô. Aqui traz uma pessoa manipuladora, sabe aquela serpente, muito traiçoeiro, oculto, falso, aonde tá em todos os times, torce para todos quanto é time, mas na verdade nunca tem a fidelidade com ninguém. Então ele bate no seu ombro, é teu amigo, mas daqui a pouco tá ali, ele joga um contra o outro o tempo inteiro. É uma pessoa gananciosa e bem perturbada o tempo inteiro. Eu acho que ele tem a fidelidade Luz assim... também não ajudou, né? Luz não ajudou. Mas eu acho que ele tem a fidelidade Quem assim, é mais o aquele Sarney, outro? viu? Eu não sei quem é o outro, não. Tá me parecendo o Augusto Cury. Não, mas essa luz aí realmente... Não, mas não é a luz, vamos falar a verdade. Não, mas não é que a faz luz. umas sombras... Ó, ele tá mais velho, mas essa luz de cima aí, embaçadíssima. Não, mas não é só, mas é a luz. Isso Não é, a desculpa. luz ajuda. É a luz, quando ele se inclina sobre o cartão de crédito. Não, a tudo bem, luz. mas eu acho que a luz aí deu uma acabada com ele. Parece que ele tem uma olheira gigante, mas é sombra ali no olho, por exemplo. Cara, parece que o rosto dele derreteu, cara. Verdade, Lito. Parece que... Sabe o que parece? Parece que ele pegou o dedo assim, ó, e assoprou, Vandinha, assim, ó, com o nariz tampado. Deu uma inchada boa na cara dele. Mas vem passando por muitas tristezas. E esse dia mesmo, ali traz uma aparência, né? Vestiu a grande máscara do poder e foi. Mas tristezas, aborrecimento, depressões, muitos aborrecimentos internos. Principalmente conflitos familiares.
mas é uma pessoa que plantou muitas cargas negativas na vida pessoal. Independente da política, ele em si plantou muitas coisas negativas. Infelizmente, o plantio vem se tornando cada dia pior. A tendência, infelizmente, é ter o esquecimento mental, o Alzheimer, e ter também as dificuldades do dia a dia. Esse plantio, essa colheita, infelizmente, vem de um plantio onde a vida inteira foi bem mal resolvido. Hoje, infelizmente, colhe o que plantou. Um espírito oculto, aonde sempre jogou sujo, aonde desde a adolescência tramava caminhos pela ganância, aonde nunca mediu esforços para subir na cabeça de ninguém. Em relação também ao positivo entre pai e família, se tornou uma pessoa muito especial em termos do núcleo dele, família dele em si. O mundo lá fora, um grande guerreiro, aonde não media esforços. Lá fora, para ele, ninguém era o amigo, ele nunca teve amizade. Sempre foi um mundo de muito jogo, onde ele sempre ia ter que estar jogando o tempo inteiro. E foi o que ele fez, ele se tornou um grande jogador. E nisso se tornou uma pessoa fria, calculista e totalmente traiçoeira. Que maravilha. É isso. Essa aí eu acho que eu esperava. Acho que sim. E você acha que... Ele não é flor que se cheire, né? Uhum. Não é. Você não acha? Uhum. Não, só pra saber. Não é? Ô, Juliano, o pessoal conseguiu acessar a Hotmart, meu? Cara, o pessoal tá indo tudo para o YouTube. Bom, melhor que nada. Tem um pessoal que tá falando aqui que deu certo, mas Tem um pessoal que deu certo, tem um pessoal que tá vendo no YouTube. Tá bom. É importante Sabe o que eu acho que podia fazer? Sempre durante a hora da live, faz um post na Hotmart com o link do YouTube. Aí a pessoa conseguir entrar pelo menos na comunidade, consegue acessar o link do YouTube, porque assistir por lá não tá rolando, não é isso? Tem, mas é isso que as pessoas não conseguem acessar. E você também não conseguiu entrar? Não. Eu também não, mas eu não assino o Planeta Podcast Sobrenatural, aí fica Não, difícil. mas até eu que tô pelo nosso login, às vezes não aparece a consegue. imagem pra mim. Parece indisponível. Bom, então vamos para continuar na política aí, entre muitas aspas, e vamos falar do Adélio Bispo. Adélio Bispo, que não é do... Como chama? Do clero, Não. mas também não trabalha na... Deixa pra lá. Ele faz parte ali de uma massa articulada, de certa forma, né? Seja lá qual foi o motivo que o motivou aí, né? O motivo que o motivou, que ele decidiu, escolheu para fazer o ataque. Sabe quem é, né? Da facada do bolso? Bolsonaro. Assim, na espiritualidade, o Humberto não vê, seria pau mandado, né? Uhum. Na verdade, ele não tem pau mandado, é a decisão vinda dele mesmo. Uhum. Aqui traz um espírito totalmente desequilibrado, aonde vem com várias turbulências espirituais, nitidamente, e porém um sério problema mental mesmo, aonde a birra e a perseguição já vinha sendo tramada por ele mesmo e por conta própria alguns meses antes. Então toda aquela cena que ele fez, ele não fez por intermédio de nenhum político, ou ninguém mandou, ninguém pagou para fazer. Ele fez por conta própria, aonde se pudesse fazer de novo, faria até de uma forma mais prática, né? Com mais detalhes, ainda para que não desse errado. Porque em nenhum momento ele se arrependeu de nada. Mas foi uma birra pessoal, ele com a pessoa em si. Uhum. A gente estava assistindo até a entrevista dele, né? Quase matou, né? Com as mãos para trás. Ele tentou matar o Bolsonaro, todo mundo sabe essa história aí. Bolsonaro carrega até hoje aí uma bolsinha por causa dele. E ele é ex-militante do PSOL, né? Assim, ele é ex-militante do PSOL. Ele era filiado ao PSOL antigamente. Mas a revolta dele, realmente, ele tem uma revolta com os políticos no geral. Né? Ele fala que ele não gosta do PSDB, inclusive, fala bem mal do PSDB nessa entrevista. Fala que o Bolsonaro é um impostor, tudo mais, né? Que na cabeça dele, inclusive, o que ele disse que aconteceu bastante. Mas ele disse que foi um aviso de Deus, que ele falou que Deus falou com ele. Ele disse que o Bolsonaro se infiltrou no meio evangélico, mas não é evangélico. Mas falou também que recebeu uma visita da FBI em Camboriú, quando ele morava lá. Então, realmente, tem muitas coisas assim improváveis, eu diria improváveis, na cabeça dele. Mas não, né? Aqui traz tudo que ele atuou ali é dele mesmo o tempo inteiro.
Lelé existe. E não se arrependeu. E só assim, ele aqui traz que ele julga muito. Puxa, não devia ter errado. Podia ter feito de outra forma. Então ele se arrepende até mesmo de ter errado. Então é uma pessoa bem perturbada mesmo. Ele se arrepende de não ter conseguido tirar a vida de uma outra pessoa. Biruliro, né? Ele falou Sim. que o próximo É seria bem o Temer mesmo, também, isso. sabia? Ele ia atacar o Temer também, ele disse na Deus me livre e na guarde. entrevista dele. Tem um filme que chama... Puxa, não lembro, é baseado num livro de Stephen King, mas de um cara que ele meio que tem uma visão, ele sofre um acidente, ele começa a ter umas visões, ele descobre que aquele, no caso ali, eu acho que é um senador ou um governador dos Estados Unidos que vai concorrer à presidência no ano que vem, vai apertar um botão que vai destruir o mundo lá, vai soltar uma bomba atômica. Eu não lembro exatamente o nome do filme. Gaiola das Loucas. Não é Gaiola das Loucas, talvez Porcs 3, Porcs. tá? Mas a gente só vai descobrir depois. Se alguém souber aí no chat, pode falar. E aí ele decide tentar um assassinato para evitar todo o problema. E foi mais ou menos isso, talvez, que ele sentiu, Vandinha? Então, não traz isso. Traz uma ira muito grande, que aqui traz que ele, desde o momento em que ele soube dessa vitória, é onde ele já vinha tramando. E já odiava essa pessoa antes dela ter o cargo. Então, no dia do cargo, é onde ele já estava já com os projetos muito grandes diante dele. Então, foi muito gratuito o que ele fez. Tudo muito gratuito. Foi só pessoal mesmo. E com muita ruindade também, né? Lelé, né? Vamos falar a verdade que um cara passar aí no meio da passeata e enfiar a faca no candidato à presidência, por mais que você deteste o cara, você tem que ser maluco, né? Muito Não forte, pode ser. né? E a ruindade, né, Bebezão? Porque uma pessoa tem que estar com muita ruindade no sangue para fazer uma coisa dessa, Pois né? Ele disse que antes de ir lá atacar, ele postou tchau no Facebook Tchau. dele, porque ele achava que Que ele ele ia ia morrer ser também. linchado depois de matar, porque ele achava que ia matar. Mas ele falou que queria ter postado adeus, mas aí postou tchau. Tava um pouco mais otimista. É só tchau. Até breve, né? Até breve. Você acha que Deus ia estar... Ele não tem Facebook, né? Deus. Deus não tem Facebook. Mas Deus Olha- tudo vê, viu, Daniel? Oi? Deus tudo vê. Então, ó, o Juliano sorteou aqui os ganhadores, Juliano? Ou vamos ter análise? Como é que é? Não, tem análise ainda, né? Tá faltando um ainda. Mas temos análises dessa semana. O que aconteceu essa semana, Juliano? Essa semana, cara, eu vou te falar, foi muito difícil. Eu entrei em contato com as duas pessoas que ganharam, as três, né? Só a Janinha que entrou em contato comigo no direct. E é muito difícil achar o pessoal pelo nome no Instagram, porque tem muita gente seguindo a gente, não dá pra... O arroba daqui não é o mesmo do Instagram, então é quase impossível encontrar. E o pessoal não responde o e-mail quando eu mando. Então eu mando um e-mail também pedindo o vídeo e a foto, e o pessoal também não entra em contato pra mandar a foto. Aí a gente ficou sem análise dessa semana, porque o pessoal não entrou em contato. E também tem uma pessoa que ela se desinscreveu, né? Ah, tá. Então se você é Então, bocó, Perdeu. não ganha análise. Então a pessoa, ela se desinscreveu e infelizmente ela tinha ganhado, mas ela se desinscreveu e acabou perdendo, né? Já que ela saiu. E se você ganhar hoje, gente, a primeira coisa que você faz é mandar uma mensagem ou no direct do Planeta Podcast do Planeta Oficial. Podcast, ou mandar uma mensagem no nosso e-mail. Vou até postar o e-mail aqui no chat. Olha, tem várias questões, né? A pessoa pode ter tirado a sua inscrição porque a pessoa, sei lá, não gostou mais do conteúdo, mas a pessoa pode também... O que foi, Daniel? A pessoa, pô, tô bem confortável. A pessoa pode também não ter conseguido acessar o conteúdo, porque muitas pessoas estão reclamando disso. E aí é muito triste. De qualquer forma, lamento, mas vamos continuar, né? Não tem o que fazer. Então, você selecionou 2 aqui, Juliano. O último já tá aqui selecionado, eu só não te enviei ainda. Tá, Deixa eu então, te enviar. eu vou dar o nome das 2 pessoas que vão ser analisadas na semana que vem aqui. Se for você uma dessas pessoas, já entre em contato com a gente, manda o vídeo dizendo eu autorizo a minha participação, a exibição da minha foto no Planeta Podcast. Manda lá pro Juliano a foto que você quer ser analisado para ajudar. E fica ligado, senão se é bocó, perde a análise. Exato. Não seja um bocó. Hashtag. Fique até ter a sua análise. Tá? Afinal de contas, também por isso que você se inscreveu, né, o Bocó. E pro YouTube, na semana que vem,
Eu já falei o nome das pessoas? Não? Não. Não, então, para Hotmart, semana que vem, Douglas Araújo de Lima e Alice Alexandrina. E para o YouTube, Valquíria Rodrigues Viana, tá? Então, Douglas Araújo de Lima e Alice Alexandrina pro Hotmart e Valquíria Rodrigues Viana pro YouTube, tá? Vamos para o último assunto, então, do nosso programa aqui da Hotmart. Massacre do Carandiru. Falei, Vandinha, hoje é só desastre. Hoje é do Coronel Biratã. Eu sempre ponho quando as fotos antigas ou do parque primeiro? Vamos pôr do Coronel primeiro. Vamos Coloca fazer. o Coronel na tela, porque quando eu era criança eu realmente me divertia com o nome dele. Eu O nunca Bira. tinha ouvido alguém chamar o Biratã. O Biratox. O Biratã e o Birajara são dois nomes curiosíssimos. Rapaz, que escolha, né? É o Bira, né? O Bira é o Birajara. O Birajara, mas ele é um cara legal, mas nem por isso o nome dele deixa É de que ser o apelido escroto. é bom, né? Bira é bom. Bira é bom, mas... Bar do Bira. É bom o nome. Eu não sei, não passa uma elegância, entendeu? Não, mas não era elegância que eu queria, era um bom apelido. Passa a bola pro Bira. Bira é bom. Vamos lá, Vandinha. Vocês querem a leitura sobre o Carandiru ou sobre ele? Não, primeiro sobre ele, porque ele foi o principal responsável pelo massacre. Ele que já morreu, hein? Hã? Ele que já morreu. Já morreu e já era velho naquela época. Mas a ligação dele até mesmo com o Carandiru em si, o Carandiru, então não tem como não citar, porque Não, é uma tudo mistura bem. tudo, né? Vamos lá. Uhum. Você que manda. Porque o Carandiru em si, o que ocorre naquele ambiente até hoje? É um ambiente muito impregnado, que é onde até hoje ocorre o lado sombrio de uma carga negativa muito grande. Esse espírito, ele também fazia parte de toda essa nação. Espiritualmente falando, aldeias, tribos e pessoas reunidas no mesmo caminho, traçando influências negativas e tendo diante de tudo excesso de muitas perturbações espirituais. Um ambiente cheio de turbulências, onde as ancestralidade totalmente ligada a um umbral bem mal resolvido. Aonde foi citado o lugar, onde criou o lugar em si, é como se espiritualmente tudo tivesse traçado ali. Aquele lugar foi escolhido e é um lugar que desde bem antes de ser o que foi, já era uma terra bem amaldiçoada, aonde esse espírito que guardiou, que comandou, ele também era, vamos dizer assim, um obsessor reencarnado, mas de uma forma muito turbulenta. Uma pessoa fria, calculista, onde também não se importava muito com o que estava vivendo. Então, tudo aquilo ali, ele foi escolhido espiritualmente para ter esse cargo. Então, numa linhagem espiritual, desde o Carandiru, desde a dirigência que foi esse senhor, ele também estava ligado a toda aquelas maldição. Então, todas aquelas pessoas que ali se reuniram naquela prisão, são pessoas que do mundo da espiritualidade já eram para ter se reunido há muito mais tempo. Então, aquelas pessoas, elas, na verdade, o fato delas estarem ali foi uma reunião, um reencontro ancestral, mas de uma forma totalmente negativa. Aonde esse espírito, ele seria o chefão mesmo, na linhagem do umbral, que na tribo, ao reencarnar, né, ao trazer de volta para a Terra, eles se reuniram, tiveram esse encontro novamente diante do Carandiru. Então, o Carandiru, ele nunca vai estar sendo, nunca será um presídio normal, porque a linhagem dele, desde o nascimento até o dirigente, que se encontra uma pessoa fria, calculista, aonde para ele tanto faz, tanto fez, ele era totalmente frio, pois ele também era escolhido para manter tudo isso. Então, foi um espírito que, perante a espiritualidade, ele também foi agregado para combater aquelas cargas negativas. Então, no resumo, significa, reencarnou, né? E com o decorrer do tempo, a promessa foi eliminar essas almas de vez, mas de uma forma brutal. Foi o que ele fez. Mas tudo isso perante a espiritualidade, ele foi o escolhido para direcionar aquele inferno astral e, diante daquilo, levar aquelas almas de volta para o umbral e para depois para uma expurgação. Então, naquela reunião toda ali, muitos foram por um grau superior, até então para cuidados, outros foi para triagem e os outros foi devolvido de novo para o umbral. Então, ele acabou energeticamente cumprindo a missão pela qual ele escolheu, que era do quê? De devolver esses espíritos mal reencarnados para os lugares de origem, de uma forma mais brutal do que tudo. Mas o ambiente em si já era a energia de um portal negativo. Então, o Carandiru em si já tinha um portal negativado e aonde só foi assim, o desencarne, nem precisou ativar um novo portal. Cada um foi para um setor naquele mesmo local.
Então não teve mentores que foram recolher fulano ou Bertano. Olha, o Bertano vai para o grau superior, esse vai para o umbral. Não. O próprio Carandiru, a energia daquele lugar já tinha portais e lugares predestinados para que cada um fosse para sua terra de origem. E ele foi o autor, né, predestinado a acolher todas essas pessoas. Ou seja, ele também era um deles, mas de uma forma mais engravatada. Caraca, eu não tava esperando por isso, não. Você mandou aí um diretaço na minha boca aqui, ô Vandian Lopes. Ele Pode falar. Ele é acusado na Terra, mas num grau da espiritualidade como um mentor. Do mal, mas foi. E mais um Ceifador. bigodudo aí no programa de hoje. Você vê que bigode está caindo em desuso porque muitas pessoas do mal utilizam, né? E aí De fica fato. marcado, né? De fato, E bigode. o Biratã, que o apelido, se o Birajara é Bira, o Biratã, o apelido é Tantã, que já não ajuda muito, né? É o Bira do Massacre esse daí, né? Bira do Massacre. E Deixa eu que te dizem falar. que morreu 111 pessoas, mas também dizem que morreram 111 pessoas no massacre do Carandiru, mas falam que foi bem mais. Eu acredito também. Acho que foi bem mais. Bem também. mais. Falam que aquele pátio lá tava cheio de corpos. Fora os enrustidos. Uma Mas um lugar, bebezão, que ali eles podem fazer a jardinagem que for. É uma terra que vai estar eternamente contaminada. É. Eternamente Mas contaminada. espera aí que a gente vai fazer o quadro. Isso. É amaldiçoado ou não é? Agora sim! Mas calma, vamos chegar lá ainda, vamos chegar lá. Ai. Ó, tem mais uma questão aqui relacionada ao coronel Ubiratã Guimarães. Ó, breve biografia, tá? Foi condenado e absolvido, 111 mortes, né? Dizem que jogaram uma televisão ou um botijão de água nele e ele ficou muito puto. Mas ele também foi absolvido porque como jogaram um botijão ou uma televisão, ele estava hospitalizado, então ele não podia dar o ok para matar todo mundo. Mas ele foi condenado a 632 anos, né? Por 6 anos por cada homicídio. E teve essa guerra e tudo mais, e depois ele foi eleito deputado estadual, né? Depois de absolvido, ele foi eleito deputado estadual, trabalhou muito pelos direitos da polícia. Só que o que acontece? Eu acho que em 2006 ou 2004, não tenho certeza, mas por aí. E curiosamente, 111 é um número que está muito na vida dele, olha que interessante. 111, o número dele na política era 14.111, quando ele foi deputado. 111 era o número do cavalo que ele andava na academia. E a rua onde ele está sepultado é o número 111 da rua Luiz Nunes. Então, uma curiosidade, é o número Forte. que está em volta da vida dele. Então, e aí ele foi assassinado, né? Ele foi morto com uma arma dele, pelo que eu entendo, uma arma que desapareceu. Ela não foi encontrada mais e essa arma, eles dizem que acharam que o projétil estava em algum outro lugar que ele mesmo poderia ter atirado numa outra situação. Então, por isso que acreditam que foi essa arma. Na época, a Carla Cepolina, que era a namorada dele, foi acusada e absolvida. Por uma questão de mensagens de celular, o celular foi ligado em horários diferentes, lá conseguiram absolver que ela não teria como estar realmente. lá no local. Tem foto dela com ele, Juliano? Eu acho que eu Tem, tenho, né? sim. Eu acho que eu não consegui achar uma boa dela com ele, eu só achei dela. Tá. Eles não eram muito de tirar foto. Imagina. Isso. E até hoje ninguém sabe, mas no muro do prédio dele, depois que ele morreu, estava escrito aqui se faz, aqui se paga. Então, não sei se foi a moça. Não me Ela parece. jamais entraria nessa energia. Agora sim, Juliano, põe lá a foto do Carandiru, Do Carandas. do Parque da Juventude virou Aliás, hoje. excelente livro, Estação Carandiru, muito bom. O Seu Parque tio, né? primeiro, Tio Drauzio avô, Varelo. tio avô. O Parque primeiro. Varelo. Varelovski. Oi? O Parque primeiro. Não, esse é o Olha parque. Nada como jogar tênis numa terra suja de sangue. Mas o Juliano escolheu uma foto aí que tá bonita, né? Que tá ensolarada. Isso aqui é um outro ângulo, que quando eu fui lá eu vi mais esse pedaço aqui, ó. É? Que isso aqui ainda tem, né? Ali a estrutura da prisão. Isso aqui realmente tem uma energia, uma vibe esquisita lá. E eu não sou de sentir coisas, hein? É um lugar que sempre vai estar impregnado. E não digo assombrado, mas uma impregnação. Porque o assombrado significa ver almas ali. No dia de hoje, não mais. Mas é uma terra totalmente quisilada. Ali foi um encontro, né, de vários obsessores, né? Num lugar só. Então, nunca será um lugar abençoado. Por mais que eles tentem lapidar com plantio, com tudo, vai anos e anos para dar alguma coisa. E ainda, muitas almas choram, questionam e suplicam a misericórdia.
aonde é um lugar que nunca será e nem continuará sendo quem foi. Então, no resumo, significa que é um lugar que nunca vai ser purificado em nenhum momento. E você acha que não é uma boa dar um passeio por lá? A gente? É, né? A gente Não, assim, tipo assim... pessoas. As pessoas? Pessoas... Não. Qualquer pessoa. Eu não iria, Você não porque... iria? Já imaginou você pegar uma... Aqui, né? Entrou um parque agora, pra meditar, pra caminhar. Você não vai ter uma influência boa ali. Sei. Porque eles sempre vão estar... Esses obsessores, eles sempre vão estar impregnados. Ali virou um portal energeticamente péssimo, péssimo, péssimo. Aonde morto perante a espiritualidade. Certo. A energia é ruim mesmo e te dá asas à sua imaginação. Você tá nesse pedaço aqui, é como se você tiver um pouquinho de vontade, você consegue enxergar ali tudo que pode ter acontecido. E tem um pedaço, inclusive no meu Instagram, tem uma foto que eu fui lá uma vez passear com o Theo, e é um passeio interessante, né? Mas a energia é ruim. Que o Theo tá andando assim, e eu tô tirando foto dele, que ele tá de costa andando, e ficou ali um passeio diferente, mas era como é que chama? Nos muros ali, tem as guaritas e tem todo aquele muro fininho que os policiais andavam ali. Inclusive, muitos tiros devem ter sido disparados ali daquele local de proteção. Como é que chama aquilo? Tô ligado, que é tipo uma guarita, né? Isso, mas é só o fininho aqui em volta, assim. Que é bem sinistro, assim. Inclusive, a foto ficou bem sinistra também. Tem umas frases ali, né? Ó, siga o meu caminho. Tá vendo ali? Sim, sim. Que é esquisito também, né? Que caminho é esse, né? Esquisito. Mas enfim, não é? Nossa, muito pesado. É amaldiçoado ou não é? É. É amaldiçoado, carimba aqui, o gol foi legal, hein? Então nem Vandinha? precisa mostrar as fotos do presídio, né, gente? Você tá com medo? Quer Tem umas mostrar? fotos pesadas. Eu não sei. Mas tem Juliana. gente nas fotos do presídio? Tem, eu acho que ele já era. Tem pessoas. É que a Mas elas faxineira são não vivas. tinha ido lá ainda Eu limpar acho depois. que tem meio termo. A moça da Não, essa limpeza não não tinha precisa, ido lá então. limpar. Se elas estão mortas, não precisa. Vamos deixar só isso aí, então, vai. Tá bom já. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo, então. Bom, Wanda Lopes, esse tem sido o nosso programa da Hotmart. A gente já falou os sorteados da semana que vem. E o quê? A grande Mogi te espera, não é? Legal. Pra você descansar O as suas parceiro tá pálpebras. dormindo. Não. Grande potência da Dorme Zona não, Oeste. Sabe quem não tá dormindo? Seus Dona filhos Su. que vão te pedir uma picape quando você chegar lá. Deve estar em fila lá em casa. Ah, não. Ali é o pior Ali que o é sopão fila. no centro, né? O pessoal, cada um na fila é um pedido. É a Alice fila. já mandou mensagem aqui já com a foto. Alice? A Alice já mandou entrar em Maravilha. contato. Aí tá faltando aqui o Douglas, né, e a Valkyria. Mas eu tenho certeza que o Douglas já se comunicou aqui com a gente no YouTube. Ele vai entrar em contato também. E vai ficar faltando só a Valkyria. Tudo bem, se a Valkyria não responder, você está autorizado a entrar em contato com uma outra pessoa para sorteá-la, Juliano. Você vê como damos poder a você aqui, além de Hot Pockets de frango com catupiry. Gostoso. Olha, é isso, né? Temos alguma ressalva aqui, Wanda Lopes? Não. Você tem um recado para alguém? Quer mandar um beijo para sua mãe, para seu pai? Não sei. Estão dormindo. Estão dormindo já, né? E, olha, você que assistiu, sempre um muito obrigado por você assinar esse grupo de membros. Espero que você esteja se divertindo a cada episódio. Muito informativo, cheio de risadas, cheio de piadocas que você e a Dona Neide vão aprovar. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Então, vamos começar aqui abrindo essa parada aqui com Wanda Lopes vestida de cordeiro, mas não em pele de lobo. Lobo na pele de cordeiro, não é isso? Exato. É isso que ele quer dizer lá, viu? Exato. Exatamente, eu sou um discordo, cara viu, que Vandinha? é sutil. E Humberto Rosso aqui também, Sim. sempre muito bem vestido, Por que não? trajado, Por que não? sempre com uma paleta de cores variada. Sim. É isso que eu queria dizer aqui. A beleza do seu armário, que vai precisar de uma reformulação para a temporada ano que vem. A gente vai receber um patrocínio de roupas. Eu tô jogando pro universo, assim que eu funciono. Eu A e gente Paulinho precisa, Serra. a gente precisa. Tá certo. Olha, hoje nós vamos ter o Holocausto Brasileiro, viu, Daniel? Que é uma história muito sinistra. Juliana falou que é a pior coisa que ele já ouviu, Juliano, é isso? É uma das piores coisas que eu já ouvi, cara. Mas você também não ouviu muita coisa. O cara mora em Guaianazes, velho. Cara. Tá faltando ouvir história triste. Tá não, cara. Não, história triste. Cara, realmente. Juliano que é que fã eu de vi o Siga Bem vídeo Caminhoneiro. daquele rapaz que tava lá, cara. Nossa, tenso demais.
Mas aí também você precisou demais, não precisava tudo isso, tá? Inclusive, eu perdi todas as minhas anotações, porque eu preparei tudo bonitinho, escrevi um monte de coisa aqui, e aí quando eu vou abrir o meu bloco de notas aqui no meu computador, perdi tudo, viu, Isso é Daniel? pra ver se você tem memória, meu. Não, vamos ter que ir Só agora no aí. improviso aqui, lembrando de tudo o que aconteceu. Juliano, bota aí as fotos do local, eu vou dar um breve contexto e a Vandinha vai analisar, e depois nós vamos para as pessoas humanas, personagens dessa história. O que acontece, Vandinha? É chamado de Holocausto Brasileiro, foram 60 mil mortos, e eles ficavam nesse Hospital Colônia, que era um hospital lá em Minas, que começou como um hospital para tuberculosos, depois virou um hospital de saúde mental. Mas o fato é que não ia lá, apenas 30% da população que frequentou esse lugar eram pessoas que tinham problemas mentais. Os outros 70% eram pessoas que não eram aceitas na sociedade da época. Então, negros, homossexuais, pessoas que eram contra o partido que estava no poder no momento. Eles pegavam quem estava incomodando, colocava lá, e aí torturavam. Tinha uma superpopulação lá, muito maior do que poderia receber, então o pessoal dormia em capim no chão, não tinha condições de saneamento básico, morria gente o tempo inteiro, e eles gostavam, era bom para eles, porque eles vendiam os corpos para as universidades. Então, assim, só um resuminho para dar a ideia mais ou menos do que foi isso daí. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia, tá? Vítimas de inanição e de eletrochoque. Então, assim, foi uma das coisas mais horríveis que já aconteceram em Minas e durou até pouco tempo atrás. A gente tem casos de pessoas que morreram lá, eu vou contar a história da mulher depois, que morreu em 2006, assim, sabe? Mas lá? Morreu lá, em 2006. Porra, meu. Então, vamos fazer primeiro uma análise do local, de tudo que rolava lá, e depois eu vou para os personagens da história, Vandinha. Nossa, pesado, né? Muito pesado. Dói até a alma. Aqui traz que, na verdade, o dirigente em si, a pessoa que montou todo esse clã, né, de tanta negatividade reunida num caminho só, é também uma pessoa que aqui traz muita frieza, muita ruindade de alma, aonde fazia tudo isso com muito cálculo e com muita frieza. É onde há um espírito também que nem um momento nunca se arrependeu por nada do que foi feito. Agia e tratava aquelas pessoas totalmente de uma forma fria e calculista, apenas visando méritos para si próprio e achando que tudo aquilo sempre era tudo muito normal. Ali as almas que desencarnaram em sofrimento, muitas violentadas até a morte, causando tristezas e isolamento a si próprio. Almas também sendo rejeitadas pelo próprio núcleo familiar. Essas almas e muitas outras que por ali passaram, até no dia de hoje, elas se encontram todas elas afloradas no mesmo local, ativando lados negativos e se tornando, na verdade, excessos de obsessores. É como se todas essas almas, as que passaram pelo desencarne, né, nesse ambiente, elas não tiveram um caminho favorável de poder ir para um plano espiritual. Porque o mesmo desequilíbrio que vinham passando diante do lado físico, elas também continuaram ao desencarnar, passando por toda essa genética. Então não pense vocês que essas almas, após o desencarne, foram para algum canto ou algum espaço de uma espiritualidade saudável. De uma forma totalmente kármica pela qual se cruzaram, tanto com o dirigente pelo qual criou toda essa estrutura, essas almas também carregam e ganham até hoje o sofrimento na alma, no próprio espírito. São um espírito que não é como os outros que desencarnam e recebe uma purificação espiritual, sendo encaminhada por análise, ou muitas outras por umbral, ou outras por uma evolução espiritual. Essas almas, na verdade, elas se desfez do corpo físico, mas são almas que, na verdade, pedem ajuda da espiritualidade até hoje e clamam misericórdia, pois não só as mortes naturais, como também
as mortes totalmente sobre sacrifícios, que é o que mais ocorreu diante desse local. É um local que será eternamente amaldiçoado. E o fundador, um espírito que o umbral não seria o lugar adequado, pois bem mais embaixo é onde ele veio e volta a se encontrar, pois é uma alma que veio para um aprendizado de curar e de servir, mas acabou, na verdade, trazendo de resgate todos esses espíritos. Então, entrando na linhagem da espiritualidade, o dirigente, quem montou todo esse núcleo dessa clínica, por mais que essas pessoas chegassem até ali, nada foi por um acaso. Então, são tribos também que fizeram parte de uma vida espiritual num setor bem mais embaixo e, né, colocado hoje como ser humanos, rejeitado, doidos, né, pessoas totalmente desequilibradas, mas que todas essas almas, na verdade, traz uma penitência muito grande em nível espiritual. Ou seja, por mais que eles sofressem esse estado, esse sofrimento todo, por mais que eles tivessem vivenciado todo esse sofrimento, são almas que até então têm muito a responder. Então, é chato falar isso, mas ninguém está ali por nada. Todos que estão ali reunidos são almas que cometeram muitas crises, muitas negatividades e veio nessa penitência. Em vidas anteriores. Pesadíssima. O local em si tinha alguma maldição ou foi só coincidência dessas almas encontrarem? Não, o local não tinha. Passou a ter depois dessas almas. Na verdade, quem teve a montagem, sim, é um espírito que fez tudo muito pensado, teve todo um pensamento, assim, muito ativo. E é uma pessoa muito do mal mesmo. Fria, para ele não importava ninguém. A gente até vai analisar ele, mas acho que você já antecipou bastante coisa. Eu queria só fazer uma pergunta. Aí a gente tem um caso específico, né, onde a crueldade falava muito mais do que o tratamento médico. No caso, aí, aparentemente não havia nenhum. Mas, por exemplo, uma pessoa que vem nessa vida com uma doença mental, tem algum karma no passado dela? Ou é uma coincidência também? O que acontece? Tem um karma muito grande no passado dela. A pessoa que vem, né, infelizmente predestinada a conviver com a doença mental, né, essa turbulência toda, está toda ligada às maldições ancestrais. Ego, vaidade, ruindade mesmo, punição, a matança, matar pessoas inocentes, friamente seria aqueles capataz, aquelas pessoas que davam sumiço nos corpos e com prazer tudo. O matador de aluguel seria isso, né? São pessoas frias, né? Totalmente frias. E que voltam, né, no caso desse ciclo, pagando as quitação. Então, as pessoas que têm problemas mentais, provavelmente, assim, vamos pôr assim, 90% delas traz a linhagem de uma negatividade ancestral, referente ao ego, à vaidade e à própria ruindade. Hoje vem com problemas sérios na mente, até mesmo para que uma forma de espiritualmente terem a certeza que toda aquela inteligência, né, não venha aflorar de novo de forma negativa. Então, de uma certa forma, ela reencarna com o desligamento mental, que ainda está sendo tratado, mas liberto, né, autorizado para viver outros caminhos. Porém, a mente contaminada, agora, por bloqueada. exemplo, assim, Vandinha, a pessoa que tem doenças mentais que realmente o cara ele tem a doença mental, mas ele tem a condição de entender tudo que ele está passando e repassar isso na cabeça. Agora, a pessoa que tem esse karma de uma outra vida, volta com uma doença mental, mas que a doença mental impossibilita ela de reverter essa situação, por exemplo, fazendo coisas boas e tudo mais, como é que ela consegue sair desse ciclo? Não entendi, faz de novo. É porque, tipo assim, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais ilustrado. Se eu venho para essa vida e eu preciso pagar uma dívida e aí eu nasço com depressão, por exemplo, é uma doença que é problemática, mas que ela é reversível e eu tenho consciência que eu tô tendo ela. Isso. E aí uma pessoa que nasce e ela tem uma doença tão forte, psíquica, que ela nem sabe que ela tá doente, mas Kármica. que ela vive por anos ali com aquela doença, com aquele problema e nem sabe o que tá acontecendo, ela também tá pagando, porque ela não tem como reverter, ou ela tá pagando pela... Ela tá pagando, porém, um pagamento que nunca vai ter a quitação. Aí, no caso, a depressão, né? No caso de uma pessoa que tem uma depressão, já é diferenciada. É como se ele tivesse já num grau menor,
A depressão, a tristeza interna já é um grau menor. Então, onde ela está num ponto de uma lucidez e ainda sendo vibrada pelaquela carga negativa. Então, essa pessoa em si que causa depressão, ela está mais forte a se recuperar. Porque, graças a Deus, na verdade, já se recuperou. Tanto que é que nesta vida ela só vem com a depressão. Ela não veio com a loucura inteira, né? Que é o caso daqueles espíritos bem penosos mesmo. Sim. Bem cheio de dívidas. Vamos então para os personagens, Juliana. Coloca o diretor, então, primeiro do presídio, do hospital aí, Colônia, só para a gente dar uma pincelada também, porque a Vandinha já adiantou bastante coisa sobre ele. Vou ter que pegar o nome dele, que eu perdi minhas anotações, com Vou você falar mesmo. aqui. Fala aí, por favor. Joaquim Antônio Dutra. O Joaquim, ele era político em uma outra cidade, e aí quando surgiu o hospital, fizeram um acordo lá que era conveniente para todo mundo na política da época, para ele virar diretor do hospital. Ele era médico e ele sempre teve essa vontade. Então bate bastante com aquilo que você falou, de parecer um cara que queria mesmo executar tudo que rolou lá. Traz a liderança, a frieza, sim, a inteligência, porém o lado da ganância. E é um espírito, em termos família, traz o lado gentil, o lado prestativo, vivendo duas personagens, né? Ele no lado família, se fosse para julgar em termos familiar, seria uma qualidade boa, mas no lado da profissão, é uma alma que nunca mediu esforços para subir na cabeça de ninguém, aonde tinha o ego, a vaidade e se cegava realmente pelos objetivos do próprio crescimento. Isso desde sempre. Sempre foi uma criança prática e objetiva, onde sempre teve a ganância e os desejos das ambições. Isso não justifica o lado familiar, porque teve uma mãe maravilhosa que o zelou sempre por ele. Ele, por conta própria, teve as inteligências por natureza, mas por conta própria assumiu uma vida oposta, aonde não media esforços para subir na cabeça de ninguém. Porém, também sem arrependimento dos atos. Quem fala que essa carinha faria maldade? Olha, eu suspeitaria pelo bigode. Eu nunca confio num homem de bigode, sabe? Não sei, talvez seja uma herança Mas minha. traz a frieza. O cara que faz um negócio desse. Vamos pro próximo aí, Juliano, que é o dono das terras. Que tem uma curiosidade, né? Você vai falar o nome dele também, porque tá lá no que eu mandei pra você. Joaquim também, Silverildos Reis. Faltou pescoço aí, hein? O que vocês acham? Eu acho que a borboleta, gravata borboleta, a gola elevada tá prejudicando. Pode ser. Tá. Ele foi um dos delatores da Inconfidência Mineira. Ele delatou aí um cagueto, verdadeiro X9, mas graças a isso recebeu muitas coisas em troca, ficou muito envolvido ali na sociedade da época e herdou essas terras, que tinha um nome que eu acho que chamava Fazenda da Caveira, alguma coisa assim. Tinha tudo aqui na minha pesquisa. Fazenda da Caveira, que é um nome bastante sugestivo para o que viria a correr ali, não é? Exatamente, exatamente o meu ponto. E então é isso, assim, por isso que eu te perguntei, Vandinha, se por acaso ele não tinha aí o espaço local já não tinha uma vibração ruim, porque tinha gente ruim envolvida desde lá de trás, né? O outro ainda ganha desse, porque esse também traz a ruindade, sim, mas ainda traz uma brandagem no coração, um lado sutil ainda do coração. Mas a bondade sempre também era usada também, que você acabou de falar e concorda. Ele carregava uma certa bondade, mas também o mínimo de bondade que tinha era sempre para tirar proveito para si próprio. Então, aqui traz o oportunismo também, a falsidade muito grande e as mentiras, que era muito visada dentro desse espírito. Desde sempre sabia mentir e sobressair. Diante das mentiras, sempre sobressaía muito bem. Aonde trazia também o lado vingativo, o lado frio, mas acaba ganhando um pouquinho por ter uma bondade de alma, coisa que o outro já teria só a frieza. Sim. Perfeito. Então vamos lá para a moça, para a senhora, que eu selecionei aí também, Juliano. E você me conte, acho que é Sabina o nome dela, não é isso? Deixa eu ver, é a Sueli Aparecida Rezende, paciente do hospital. Tá escrito na foto, né, Juliano? Você viu, né? Tá? Exatamente.
Sueli Aparecida Rezende, ela foi uma das mulheres que teve bebês lá. A história dela é contada nos livros, nos documentários. Mas aqui não traz que ela tinha problemas mentais. Então, isso acontecia Não tinha. muito. 70% da população lá do hospital não tinha mesmo problemas mentais. Eles eram pessoas que estavam inadequadas à sociedade da época e o pessoal pegava e jogava eles lá para eliminar mesmo. Não tinha. Ela é uma das que nunca esqueceu do filho, apesar de toda a tortura que sofreu, da filha, né? E a filha, ela morreu em 2006. Em 2007, a filha, acho que aos 22 anos, descobriu toda a história. Em 2007, ela foi lá para tentar achar a mãe dela tinha morrido um ano antes. Nossa. Então essa é uma das histórias mais marcantes aí Não tinha problemas mentais. Pode até ter adquirido após todos o sofrimento, mas quando entrou numa lucidez muito grande, aonde era mesmo rejeitada pela família e tinha grandes dificuldades com a sociedade, mas mais com a família. Nesse caso da Sueli, a que traz a crueldade vinda pela família. Então, na verdade, a família que a pôs ali, mas sem nenhum problema de saúde. E sim a julgando o tempo inteiro. Então, foi uma moça que, infelizmente, passou por tudo isso e não pôde se defender em nenhum momento. E se passou como louca o tempo inteiro sem ser. A frieza e o lado calculista da própria família. No caso dela, nem foi esses homens em si. A própria família, uma crueldade vindo da própria família, principalmente do pai. Que dó, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta, Vandinha. Muitas vezes, descobertas científicas surgem de pessoas horríveis e muitas vezes fazendo coisas horríveis. Não é o caso desse hospital, né? Mas me levou a lembrar essas situações onde um cientista maluco vai lá, pega pessoas inocentes, faz um monte de tortura com essas pessoas, mas dali acaba saindo alguma descoberta que vai salvar muitas vidas lá no futuro. Isso, como que fica isso pro lado espiritual? Essa pessoa que está fazendo na cabeça dela o bem, mas está fazendo claramente o mal no moral e ético ali. Então, exatamente isso. Para ela é o bem, mas para a espiritualidade traz uma condenação muito grande. Porque, querendo ou não, essa pessoa também ela está tendo a vaidade e o ego, de novo, falando da vaidade do ego. E o ego é tão grande que ele não aceita, para ele é tudo certo. Então ele carrega um ego tão grande que acaba não deixando ele ter a clareza do que o que ele está fazendo é errado. Então, querendo ou não, ele está cometendo um erro grande, referenciando e direcionado pelo ego, que acaba tendo a penitência do mesmo jeito. Porque o ego e a vaidade, é algo que cega, a ponto de achar que a pessoa está correta. Então, a pessoa que carrega o ego e a arrogância, né, a vaidade em si, que nesse caso, não tem a visão para ter o raciocínio do certo e do errado. A ponto de você discutir e ainda achar que você está errado e ele continua certo. Então, para o lado espiritual, é um dos grandes pecados também. E quando é no bichinho, assim, Vandinha? Porque às vezes o cara, ele também está sendo guiado pelo ego, mas ele está fazendo um experimento em animais porque é necessário para, por exemplo, descobrir uma vacina para humanos no futuro. Então, nesse caso, ele uma judiação, porque entra a qualidade, o lado positivo, que é muito apoiado pela espiritualidade também, mas, de outro lado, ele acaba também respondendo por alguns outros itens. Então, de repente, olha, você não vai ganhar esse óculos aqui não, porque você penalizou aqui. Então, ele acaba, de uma certa forma, perdendo também, no meio da estrada, alguns prêmios. Então, com todo respeito à espiritualidade, acaba sendo um julgamento meio assim, na minha opinião, Wanda, meio injusto, porque essa pessoa também acaba sendo penalizada do mesmo jeito, e mesmo fazendo a qualidade. Então, de um lado positivo, mas de outro ela acaba ainda respondendo por cargas negativas. É como se essa pessoa estivesse pagando para ver, e disposto, ciente que essa bondade, mesmo sendo uma bondade, vai perder algumas moedinhas. Não tão grandes, mas vai perder algumas moedinhas. Então, aí a história da segunda página dessa pessoa, ela acaba o quê? Ganhando um crédito maior por ter aceitado perder, ter aceitado entrar numa guerra, onde ia ter as perdas, e depois lá na frente ganhar como êxito. Tudo se equilibra. Né? Maravilha, meu. Maravilha. Tem mais um personagem dessa história maluca, não? Acabou. Só temos os sorteados, né, Juliana? Eu já vou passar aqui, gente. Peraí. Você fica à vontade aí, Juliano. A gente tem tempo, certo? Hoje o episódio da Hotmart foi bem
específico aí desse caso? Você sabia desse caso, Wanda Lopes? Aqui, ó, Caso horrível, né? Eu já frequentei... desculpa, pode Não, falar. pode falar, Vandinha. Pode falar. Eu já frequentei o hospital de louca. Minha tia, quando eu vi essa moça, nossa, meu tio era muito rígido. Aquela época era assim, né? Não é só lá em Minas, né? Apesar que meu tio era mineiro também. Mas a minha tia, ela ficou louca. Minha tia Zizinha, hoje ela é louca até hoje. Porém, numa inteligência fora do comum. A família não quis ter trabalho. Então, colocou ela em Franco da Rocha, onde tinha os hospitais também. E eu lembro muito que eu frequentava muito. Eu era pequena, eu tinha uns 3, 4 anos. Eu tenho lembrança de 3 até os meus 4 anos, da minha tia, de um corredor, minha tia pedindo ajuda, pedindo para tirar ela. E meu tio sempre falava, não, você vai ficar aí, que você tá com sérios problemas. Tinha muito disso, Humberto, nas famílias. Elas não queriam ter dores de cabeça com pessoas desse tipo. Então, preferiam mandar para esses locais. Então, isso refletiu muita tristeza aqui em termos de lembrança. Hoje, essa minha tia, ela tem 86 anos. Quem Tá cuida... viva ainda? Tá viva. Nesse hospital? Não, com a minha tia cuidando. A minha tia caçula que cuida dela. Ela tá em casa. Lógico que traz, né? Você vê, ela tá totalmente desorientada. Mas, ao mesmo tempo, tudo que você perguntar, ela sabe. É uma memória de um elefante, assim. Porque sabe as datas de aniversário de todo mundo da família. Ela sabe muito bem o jeito que o irmão levou ela até lá. Ela conta umas histórias assim que você fica... Mas ela deve ter piorado lá, né? Isso que é o pior. Sim, exatamente. É onde eu queria dizer. Ela acabou piorando, porque o lado dela era nervosismo. A família da minha mãe tem muito disso, né? De pessoas bitoladas mesmo, pessoas que perdem as estribeiras. E ela era de um caso assim mais... Ela foi das irmãs da minha mãe, ela foi a que mais foi sofrida, que mais sofreu nesses caminhos. E era bem isso. Aí a gente falava, nossa, mas por que o senhor... Eu lembro que com 12 anos, quando eu completei 12, mesmo morando nessa outra família que eu tinha, a tia foi solta, deram alta para ela. Mas sempre ele ameaçando ela, se você não obedecer, você vai voltar. Se você não obedecer, você vai voltar. Ela viveu sob essa pressão o tempo inteiro. Hoje ele desencarnou e ela continua viva. Você vê como a vida é, mas é o que a gente sempre fala pro Juliano quando ele não atende. Se você não fizer, você vai voltar. Olha, Juliano, vamos lá, meu garoto? Vamos. Os ganhadores foram a Maristela Martins. Certo. Sandra Krauchenko. Krauchenko, acho que pronunciei certo. Sandra Krauchenko. E o Gabriel Nunes. Maravilhoso. Aí você falou, vou escolher um nome mais brasileiro no final. Tá certo. Então, entrar em contato comigo pelo Instagram, o Planeta Podcast Oficial. Por enquanto, hein? Não por muito tempo. Hein? Planeta Podcast Oficial. E eu vou mandar um e-mail para vocês, caso vocês não entrem em contato. É isso. É isso, Juliano. Gosto assim, sucinto, direto, com uma dicção perfeita, tá certo? É isso que a gente estuda aqui, Wanda Lopes. Muito obrigado pela sua presença em mais um episódio da Hotmart. Vamos te dispensar aí antes das 10 da noite. Olha aí, dá pra pegar a Quem novela. diria, hein? Quem diria? Certo? Dá pra pegar as consultas, né? Olha Dá pra aí. pegar várias coisas, Estamos inclusive esperando já no caminho. uma rapaziada aí. Olha, Juliano, muito obrigado. Você também tá aí acordado e vai poder pegar o metrô. Parabéns. E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau.